porque cortaram o tempo todo. Portanto, só tenho duas coisas para dizer. Pronto, com base na experiência de mais de 30 anos na União Europeia e de como a União Europeia gera estes problemas, é evidente que esta revolução tecnológica que está em curso com a inteligência artificial, a biotecnologia e tudo o que está ligado, a União Europeia vai reagir como sempre reagiu, que é tentando regulamentar, tentando controlar, tentando antecipar as consequências catastróficas, lá discutem-se as consequências catastróficas, e, portanto, obrigar as empresas, indivíduos, os governos a seguirem um determinado padrão. E esta tendência ainda está mais reforçada hoje porque o Reino Unido já não faz parte da União Europeia. Quando o Reino Unido estava na União Europeia, a força dos franceses e dos alemães conjugada era resistida pelo Reino Unido, no sentido que o controle e a regulamentação não podiam nunca ser como os franceses e os alemães queriam. E teria que deixar mais espaço para a tecnologia e para a inovação se desenvolver, sem pôr barreiras a isso. E encontrava sempre um compromisso. Esse compromisso agora está fora de questão porque o Reino Unido não está lá e todos os próximos do Reino Unido, como os holandeses ou os nórdicos, não têm força suficiente para impedir a tendência dominante que vai ser de controlar, de tentar antecipar, de tentar proibir e de tentar impor uma determinada visão. Ora, isto parece-me a mim, depois dos anos todos que lá passei, que é muito perigoso e não sei se é muito útil, não sei se é muito eficaz, porque efetivamente as pessoas que estão a tentar definir as regras e as normas, muitas delas não estão no topo do processo de inovação. E, portanto, não conseguem antecipar, quando a legislação for publicada, não conseguem antecipar qual é a situação sobre a qual essa legislação vai intervir. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer e penso que isto é importante ter em consideração, porque, de uma maneira ou de outra, a União Europeia, devido à importância do mercado interno, constituiu-se praticamente na casa forte da regulamentação a nível mundial de praticamente tudo. Até os Estados Unidos são obrigados a seguir a União Europeia em muitos aspectos de regulamentação que a União Europeia desenvolveu. E, portanto, esta é uma consequência, digamos, da situação em que nós vivemos. A segunda ideia que eu queria dizer, que eu queria transmitir depois desta belíssima intervenção que nós ouvimos hoje de manhã, é de que a música é diferente, mas esta canção eu já ouvi várias vezes. Ao longo de 50 anos, tenho assistido a imensas discussões com grupos técnicos e com grupos políticos sobre a vaga de inovação e de transformação que está em curso e que vai mudar tudo. Muitas, muitas vezes. E as ambições e as potencialidades daquilo que estava em curso. Eu não digo que isso não vai acontecer agora, como está a ser discutido. Mas o que eu digo é que a experiência destas discussões no passado me mostrou que raramente as coisas acontecem como os pioneiros destas vagas inovativas têm pensado ou têm antecipado. O que é que entra aqui, qual é o fator que entra aqui que modifica essa visão prospectiva que as pessoas envolvidas nas transformações e nas inovações têm? É a questão do poder. É a questão de como a sociedade está organizada. É as limitações que isso põe ao desenvolvimento de determinados campos ou ao superdesenvolvimento de outros campos. Que as pessoas, muito bem intencionadas que sejam, no desenvolvimento das tecnologias, não podem antecipar, não conhecem, não sabem e, consequentemente, nunca pensam como é que este ser novo que está a ser criado se vai inserir numa estrutura que não é uma estrutura homogénica, que não é uma estrutura igualitária, que não é uma estrutura aberta. É uma estrutura super controlada, é uma estrutura cheia de desequilíbrios, é uma estrutura muito desigual e é uma estrutura em que há poderes que rentabilizam tirar dessa estrutura tudo aquilo que podem para eles. Como aconteceu, não basta falar na economia, mas nos últimos 30 anos,
ou 40, desde a revolução do Reagan e da Thatcher, todo o crescimento económico no mundo foi parar às mãos do 1%. O resto da sociedade continuou com um rendimento praticamente plano, sem aumentos. O que aumentou foi o endividamento das famílias para terem uma melhor vida. Portanto, esta estrutura, hoje em dia, todos estes investimentos na inteligência artificial implicam bilhões de investimento, portanto, não estão na mão ou na possibilidade de todos, já é desequilibrado, e estes desequilíbrios vão se acentuar. Portanto, nós não sabemos neste momento como é que todas estas inovações vão ser limitadas, desenvolvidas ou condicionadas pela estrutura de poder em que a sociedade está inserida. Esse é que é o problema de fundo. Terceiro aspecto, só para acabar, por causa dos 15 minutos que temos agora para tomar o café. Qual pode ser a contribuição da inteligência artificial para criar todos estes, para dar cabo, para resolver todos estes desequilíbrios que a nossa sociedade criou nos últimos anos? Nós temos uma sociedade em que a agricultura se baseou na carne, porque desde a Segunda Guerra Mundial, quando se tentou fazer a pirâmide dos alimentos no Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, ela foi modificada para corresponder às reais capacidades de produção dos produtores de bovinos nos Estados Unidos, porque a primeira pirâmide que os cientistas tinham criado praticamente não tinha carne vermelha, e teve que se aumentar a parte da carne vermelha para corresponder à produção dos Estados Unidos. Como temos uma indústria baseada no automóvel, não no automóvel inteligente, mas no automóvel alemão, super sofisticado e que agora está com os problemas que tem, temos uma sociedade em que o modelo económico está posto em causa em todos os sentidos. E, consequentemente, com estes desequilíbrios que há de poder e com o beco sem saída do desenvolvimento económico em que estamos, porque não é os carros elétricos que vão substituir o que os carros térmicos fizeram no mundo, por exemplo, nem são os trigos novos ou os cereais que vão substituir o que a carne fez na agricultura. Portanto, efetivamente, tivemos um modelo de desenvolvimento que esgotou o mundo, que pôs os problemas todos que criou, e não temos um modelo alternativo, nem temos as forças, nem os incentivos económicos que são necessários para criar um novo. Portanto, o desafio é como é que nós podemos utilizar as capacidades enormes que estão criadas pelas novas tecnologias, nomeadamente pela inteligência artificial, para tentar começar a construir uma economia diferente, uma sociedade diferente, em que estes problemas sejam resolvidos. E já agora, para acabar, visto que trabalhei muito relativamente às questões de mercado de trabalho, e se as pessoas têm que trabalhar ou não, eu acho que as pessoas sentem-se realizadas hoje por trabalhar, porque foi assim que foram condicionadas desde pequeninos. Se forem condicionadas de outra maneira, vão se sentir de outra maneira. Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, a questão que se põe é como é que o Estado pode ter capacidade para dar o rendimento a toda a gente, que permite, digamos, uma sociedade de afluência e de como é que se diz? De desenvolvimento pessoal, se nós temos um mundo em que todos os mais ricos deixaram de pagar impostos, já há muito tempo. Deixaram de pagar impostos. E a partir do momento que eles deixaram de pagar impostos, todos os Estados ficaram sem dinheiro. Se esta situação não for resolvida, é muito difícil. A OCDE está a tentar resolver isso. Criou-se aquela lei agora, que já é um primeiro passo, todos têm que pagar 15%. Eu lembro-me, quando estudava, que todas as empresas eram analisadas para saber se o sítio onde elas declaravam que tinham lucros era verdadeiramente aquele sítio que tinham tido lucros ou não. E havia formas de controle dessa situação. A partir do momento que, com a revolução do Reagan e da Thatcher, isto foi tudo liberalizado, é evidente que isto acabou e elas puderam tirar o dinheiro todo dos impostos. Ora, se estes problemas não forem resolvidos, eu duvido muito que a inteligência artificial nos possa salvar. E receio muito que ela nos possa ainda agravar os problemas que nós temos.
Porque se ela se aplicar numa economia, numa sociedade que estão, à partida, distorcidas e sem finalidade clara, é evidente que isso pode levar ainda a aprofundar mais essas divergências. E desculpem lá ter-vos tirado o apetite para o café, mas era só isto que eu queria dizer. Vamos agora fazer o pequeno intervalo e depois voltamos aqui à sala para abrir aqui a interação, quer com o Arlindo, quer com o Vasco, quer com o Gustavo. Portanto, estamos com 5 minutos.